Olá, tudo bem? Glórias a Deus. Estamos aqui em mais um Atitude Vision. É um prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Felipe Freitas, sou pastor aqui da SEG, da Rede Laranja, e também sou responsável aqui na Unatitude, junto com o nosso corpo docente. Prazer estar com vocês. Vou pedir um favor para você. Pega esse link agora e compartilha com o máximo de pessoas. Eu tenho um assunto muito importante. É um combustível para a visão. O Atitude Vision, tenho certeza que ele vai trazer para você um oxigênio para a sua alma. Por quê? Porque todos nós precisamos de encorajamento para o nosso ministério. E o nosso objetivo aqui é encorajar você, líder de célula, supervisor, membro, líder de ministério, para que você permaneça, que você dê fruto, que você esteja no lugar desejado a qual o Senhor te chamou. Amém? Vou pedir um favor para você. Compartilha esse link, eu estou vendo muitas pessoas chegando agora aí, compartilha e vai ser uma bênção. Pessoal, eu quero falar sobre um assunto muito importante hoje, que é um assunto que é o cerne da grande comissão. Eu quero falar sobre formação de discípulos, eu quero falar sobre discipulador, eu quero falar sobre o perfil do discipulador. E eu quero basear hoje, quando a gente pensa sobre discipulado, eu quero falar sobre na perspectiva do ser. Isso é muito importante. O que eu vou te dar aqui hoje é uma base muito importante para o seu ministério, tá bom? Então, continua aí compartilhando esse link com igrejas filhas, amigos, parceiros, todas as redes aqui unidas, amém? Vamos lá? Eu queria começar fazendo uma oração para a gente começar a falar aqui sobre esse assunto, sobre discipulado. Santo Deus, esteja conosco aqui. Fale com todos aqui presentes através dessa tua palavra. Nós nos curvamos às Escrituras. Nós pedimos aqui, Pai, a ação do teu Espírito para que o Senhor fale com todos. Oramos na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero ler o livro de Lucas, capítulo 1, de verso 17. O Senhor diz assim, a palavra de Deus: irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Guarde esse texto no seu coração e eu quero falar com você. Vamos lá, preste atenção nisso. Certa vez um discípulo chegou para mim e falou assim: pastor, o que eu devo fazer da minha vida? Aí depois ele fez outras perguntas. Eu coloco meu dinheiro na bolsa, eu coloco meu dinheiro uma startup X ou Y. Eu comecei a estranhar. Por que eu comecei a estranhar? Porque o ponto-chave para as dúvidas do discipulado não é sobre o que as pessoas vão fazer, mas a primeira questão mais importante é, sobretudo, o que elas devem ser. A vida discipular, ela não deve ser desenvolvida na dependência do discípulo na vida do discipulador. Não, isso é um erro. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer com que o discípulo se torne dependente de Cristo. Se você está formando discípulos dependentes de você, você não está formando bons discípulos. Porque o próprio Jesus fez isso. Jesus, na sua oração sacerdotal, quando ele entrega os seus discípulos ao Pai. Ele fala: Pai, eles são seus. E nós precisamos fazer com que os nossos discípulos se tornem dependentes, em primeiro lugar, de Cristo Jesus. Jesus nos chamou para sermos interdependentes. Isso é ser igreja. Mas qual é o significado disso? Olha só, é preciso entender que Deus nos fez para sermos dependentes dEle e nos projetou para vivermos em interdependência com outros. Por exemplo, quando nós observamos a Bíblia ao longo do Novo Testamento, a gente observa alguns textos dizendo assim para nós: não julgai uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, instruir-vos uns aos outros, cumprimentai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, sede bondosos e desde compaixão uns com os outros, consolai uns aos outros, estimulai uns aos outros, animem uns aos outros. Tende todos uma disposição humilde uns com os outros. Jesus espera essa maturidade.
que ela seja praticada com todas as pessoas. Isso é muito importante. Mas o ponto é, como é que é o perfil do discipulado? Primeiro, vamos tratar sobre a vida discipular. Ser discípulo, anote aí, ser discípulo exige a centralidade em Jesus. Meu irmão, quando você começar a formar discípulos, você precisa fazer com que o seu discípulo entenda que Jesus é o centro. Por exemplo, em Lucas capítulo 14, verso 26, diz assim: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou Jesus está em primeiro lugar na vida do discípulo, ou o indivíduo está desabilitado para ser discípulo. O cerne é que o discípulo, Jesus seja o centro da vida dele. Segundo, anote aí, ser discípulo exige morte de si mesmo. Lucas capítulo 14, verso 27, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, enquanto não houver morte de si mesmo, o indivíduo não está habilitado para ser discípulo de Cristo. Ei, nós não fomos chamados para fazermos discípulos para nós, mas para Cristo. O nosso objetivo é com que os discípulos da qual nós estamos formando, eles sejam seguidores de Jesus. Terceiro, ser discípulo exige renúncia. Lucas capítulo 14, de verso 33, você está anotando? Diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus significa deixar algo para trás. Enquanto nos encontramos com Cristo, antes da gente entender que o Evangelho entrou na nossa vida, nós precisamos largar tudo. Por exemplo, eu tenho uma frase que isso ecoa no meu coração, na minha vida. É mais ou menos assim: o Evangelho só pode entrar em você, só pode entrar no seu coração, onde você não tiver mais nada para você se apoiar. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, ser discípulo exige renúncia. Então, no processo seu de formação de discípulo, o seu discípulo, ele precisa ter renúncia, para ele seguir a Cristo, para ele não ser um potencial discípulo, para que ele seja um discípulo de Cristo Jesus. Quarto, você está anotando? Anote aí, quarto, ser discípulo exige permanência na palavra de Deus. Nós precisamos fazer com que os nossos discípulos, na verdade ensinarmos, que quem convence de fato é o Espírito Santo, ensinarmos os nossos discípulos que para ser discípulo de Cristo precisa permanecer na palavra. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 8, de verso 31 a 32. É um texto clássico. E conheceram a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus está dizendo: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente. Isso é interessante, é um imperativo. A intimidade com a palavra de Deus nos torna discípulos de Cristo. Isso é importante, é a prática da palavra de Jesus que nos faz semelhantes a Ele. Agora, uma pausa aqui rapidamente. Gente, quando a gente está formando discípulos, a gente começa a querer listar uma série de coisas para as pessoas fazerem um monte de coisas. Não é bem assim. Você precisa primeiro formar o ser. Antes da pessoa querer fazer algo, o ser do discípulo precisa estar formado. Ele precisa estar trabalhando o ser dele, depois você trabalha o saber dele, depois você trata o fazer do seu discípulo. Amém? Vamos lá? Quinto, ser discípulo exige amor incondicional. Você está anotando isso? É uma chave, é um insight para a sua vida. Ser discípulo exige amor incondicional.
Olha o que diz João capítulo 13, de verso 35. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se, o texto diz assim, se, eu quero olhar para essa câmera aqui agora e falar assim, ó, o texto diz assim, ó, se vocês amarem uns aos outros, ou seja, eu só sei que o meu discípulo, de fato, ele é discípulo de Cristo, se ele amar, ou seja, o amor é uma evidência se a pessoa, de fato, é discípulo de Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. Então, Cristo nos amou e Ele espera que amemos uns aos outros. Gente, isso é poder demais, isso é poder de Deus. Isso é importante demais. Nós aprendemos com o Senhor. Próximo. Ser discípulo exige uma união frutífera com Cristo. Olha o que diz o texto de João capítulo 15. Deixa eu fazer uma pausa. Na verdade, quando nós lemos o livro de João, gente, o livro de João, olhando para essa câmera aqui, é assentar-se aos pés de Jesus. Ler o livro de João é entender que nós estamos no auge da revelação bíblica. João é o auge. Então, quando você formar um discípulo, ele precisa mergulhar no livro de João. Porque João, gente, aqui tem palavras tão profundas. Revela o ápice, né, da mensagem de Cristo Jesus. É poderoso demais. Então, quando você formar um discípulo, tiver um processo de formação de discípulo, o seu discípulo precisa ler o livro de João, tá bom? Vamos lá. Ser discípulo exige uma união frutífera com Cristo. Onde está isso? João capítulo 15, de verso 8, que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Preste atenção nisso. Tem muita gente que fala assim, como é que eu sei se ele é discípulo de Cristo, tal? Olha, primeira questão, quando nós damos frutos, Deus é glorificado. Nós precisamos tributar a Cristo, a Deus, tudo aquilo que lhe é devido. Aquele que permanece em Cristo, naturalmente ele frutifica. Quem não frutifica, precisa fazer uma autoavaliação. Precisa pensar, o que está acontecendo? E quando você lê Bíblia, quando você ama o outro, quando você serve as pessoas, quando você está na igreja vivendo esse momento tão espetacular, maravilhoso, que é a igreja de Cristo, que nós amamos demais, naturalmente nós vamos estar frutificando. E isso o que acontece? Deus é glorificado. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é glorificar a Cristo, a tudo que ela tem. Amém? Beleza. O bom discípulo torna-se um multiplicador. Mas vamos agora ver as características agora de um discipulador, beleza? Eu falei sobre o perfil do discípulo até agora. Mas agora eu vou falar para vocês sobre quais são as características de um discipulador. Eu não estou falando sentado naquilo que eu acho, que eu penso, mas sobre tudo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, primeiro, o discipulador apresenta Jesus aos seus discípulos. Gente, isso aqui é fantástico. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Está fazendo a escola do avivamento? Enquanto isso, eu quero aqui falar, gente, olha, eu acabei de ganhar essa camisa aqui da Atitude, lá do Canadá, e aqui está o Revival School, né, nossa escola do avivamento, muito legal, Deus abençoe muito aí, pastor Max, pastora Suelen. Vamos lá, gente. O discipulador apresenta Jesus aos seus discípulos. O conteúdo principal do discipulado é Jesus. Repare, vamos olhar para João Batista. Os exemplos de João Batista, por exemplo, ele falava assim, João dá testemunho de mim. Ele exclama, ele é aquele a quem falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista estava no auge do seu ministério. Ele estava no momento, no ápice, estava pregando, falando de Jesus, batizando, mas ele estava apontando para Jesus, ele estava dizendo o seguinte, olha, Jesus tem primazia. Ele estava dizendo que Jesus consegue graça e plenitude.
Ele estava dizendo que Jesus traz graça e verdade. E João Batista estava falando que Jesus é a revelação de Deus. João capítulo 1, de verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, os tornou conhecido. O nosso papel como discipuladores, quando eu converso com os meus discípulos, eu preciso apontar Cristo. Cristo, acima de todas as coisas. Não são os seus dons, não são os seus talentos, não são os seus diplomas, mas é Cristo. O papel nosso é Cristo, é apontar para Cristo. Segundo, a segunda característica de um discipulador é ter consciência da sua missão. Agora nós vamos ser feridos pela palavra, amém? Porque preste atenção nisso. No momento em que João Batista estava se expandindo, seu ministério crescendo, alguns sacerdotes e levitas foram perguntar quem ele era. Imagina você no ápice. E aí vem os líderes ali, levitas, mestres, começam a perguntar: João, quem você é? Ele simplesmente diz assim: eu não sou o Cristo. Isso é importante. O discipulador entende que nada é. O discipulador entende que ele é apenas um instrumento nas mãos de Cristo. Gente, somos barro, somos servos. Precisamos aprender com Jesus a primazia sobre o servir, entender que nós precisamos crucificar a nossa carne todos os dias, mas sobretudo entender e ter a consciência da nossa missão. És Elias? Ele respondeu. João Batista: não. És profeta? Ele disse: não. Eu sou apenas aquele que prepara, que ajuda aqui a servir, a cuidar de pessoas. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. João Batista estava satisfeito em conduzir pessoas a Cristo. Ele sabia que ele era apenas um servo. Ei, eu e você somos servos, servos de Cristo. Ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, que não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés. João sabia que tinha alguém que era muito maior do que ele. Amém? Vamos agora, próxima característica de um discipulador. Vamos lá. Estou aqui com a nossa equipe, vai me avisando aí, gente. Terceiro, o discipulador, ele aponta para Jesus. O terceiro bloco do testemunho de João Batista nos ensina o objetivo do trabalho do discipulador. Gente, o exemplo da vida do discipulador é fundamental para você transmitir os ensinos bíblicos, mas nunca será o argumento final do ensino discipular. Eu fico imaginando em João capítulo 1, de verso 29, dizendo: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem depois de mim um homem que é superior a mim. Ele dizendo, ele aponta para Jesus. Quando nós estamos conversando com alguém, dando uma instrução para alguém, quando alguém chegar para você e falar assim: pastor ou discipulador, o que eu devo fazer? Eu vou para qual caminho? Como é que eu conduzo a minha vida? Como eu conduzo o meu casamento? Olha, faz isso. Mas lembre-se, pergunte para Deus, ore, fale com Deus, ensine o seu discípulo a ter dependência de Deus e não dependência de você, porque eu e você, nós somos limitados e nós não podemos conduzir as pessoas para um caminho sem Cristo. Então, de fato, precisamos ensinar aos nossos discípulos que Deus é que vai estar instruindo sobre acerca do que eles devem ser, sobre o saber e sobre o fazer. Amém? Última característica, o discipulador é aquele que também tem experiências com Deus. Em João capítulo 1, de verso 32, esse momento é lindo. Diz assim: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João Batista testemunhou aquilo que viu. Nenhum discipulador
conseguirá conduzir um discípulo a uma intimidade com Deus, daquela que ele jamais experimentou. O discipulador é aquele que vai para o secreto com o Pai, e depois ele busca o Senhor em espírito e em verdade, e ele derrama sobre o seu filho espiritual. Ei, tem uma coisa que eu falo muito isso no meu livro: antes da gente se lançar às nações, vai para o secreto, busque intimidade com Deus e derrame sobre os seus discípulos. Então o discipulador, para ele derramar sobre os seus filhos espirituais, ele precisa ter tempo a sós com Deus, ele precisa buscar poder de Deus, ele precisa buscar na palavra de Deus a fonte que está ali todos os dias. Gente, isso é maravilhoso. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O discipulador é alguém que tem uma visão espiritual, porque ele tem o Espírito Santo. Ele não olha pela ótica carnal, mas sobretudo pelas lentes espirituais. Olha, Deus pode ter dado para você uma pessoa talvez que seja desafiadora, uma pessoa que talvez fale coisas que você não goste, discipulador, mas são essas pessoas que vão te formar como bons discipuladores, e são essas pessoas que futuramente serão os futuros Paulos da vida, os Elias da vida, os Billy Grahams da vida. São as pessoas que Deus está te formando e que você também vai formar à medida do possível. Amém? Eu quero aqui, eu sempre quando eu dou alguma atitude vision, eu gosto de indicar um livro. E eu quero indicar esse livro aqui, gente. Olha, vou mostrar para vocês aqui nessa câmera aqui, O Curso do Discipulado, de Jonas Madureira. Gente, ele fala sobre as 3 demandas do discipulado. Vale a pena você ler esse livro. É fantástico, fantástico. Eu, assim, fiquei apaixonado, eu li esse livro rapidinho, mas vale a pena você ler, tá bom? Eu sempre indico um livro, eu acho que é muito importante para a nossa vida. E você? Tem formado discípulos? E você? Olha, nós aprendemos com Jesus que o cerne da grande comissão é formar discípulos. Quando nós formamos discípulos, Cristo é glorificado. Quando nós formamos discípulos, a terra vai conhecer a glória de Deus de maneira muito mais intensa. Por quê? Cristãos geram cristãos, né? A partir do momento que você vai cuidando de pessoas, mais pessoas serão transformadas, impactadas para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por você, pela sua vida, pela sua família, e que Deus te abençoe muito o seu ministério. Eu espero que daqui a pouco vocês tenham 70, 80, 100 células, plante igrejas e vamos multiplicar discípulos ao redor do mundo, beleza? Amo vocês demais. Não se esqueçam, Seminário Querigma, nós temos a presencial online, e não se esqueça também de fazer a sua inscrição na Escola do Avivamento. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço. Beijão, tchau, tchau.